Olá, bom dia, muito bom dia, queridos amigos e ouvintes da Rádio Mundial. Eu sou o Thiago Rodrigues Alves e estamos começando mais um programa Heptaques Autoconhecimento e Bem-Estar aqui nos 95,7 FM 660 AM da Rádio Mundial, nesse dia 27 de julho, nessa quinta-feira de manhãzinha, para começar o nosso dia com uma dose de autoconhecimento, de bem-estar, com uma dose de realidade nas nossas vidas. Lembro sempre que o nosso programa aqui na Rádio Mundial é um patrocínio de Action Laser Clínica Laura Coelho. Você é fumante, quer parar de fumar, quer se livrar desse vício, não perca tempo, a hora chegou. lauracoelho.com.br. No finzinho do programa eu vou dar mais informações sobre esse método incrível que vai te fazer parar de fumar. Eu queria te convidar agora para conhecer o nosso site heptaques.com. Estamos no dia 27 de julho, a gente está chegando no momento do lançamento do curso online Heptaques Autoconhecimento e Bem-Estar, um curso que vai te permitir se conhecer melhor, compreender melhor como a nossa alma funciona, percebendo como a nossa alma produz realidades fantasiosas, como a nossa alma produz ilusões. Vamos estar conscientes desse processo e ter o domínio sobre nossas vidas. E aqui no site heptaques.com você vai conhecer tudo isso de perto. Você vai ter mais informações sobre o programa, você vai conseguir ter mais acesso às metodologias do programa, a entender melhor de onde surgiu o programa, enfim, informações mais completas. Entre lá, assine nossa newsletter e aí assim que o curso estiver no ar, que provavelmente vai ser ao final da primeira quinzena de agosto, a hora está chegando finalmente, você vai receber um e-mail com condições especiais. O nosso curso vai ter um preço bem acessível, todas as pessoas vão conseguir fazer, eu garanto a vocês. Então, entre no heptaques.com e saiba mais. Queria te convidar também a curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/heptaques. É lá que eu centralizo todas as informações do projeto, tanto dos cursos como de eventos presenciais que vão começar a acontecer mais para o fim do ano e você não pode perder. Além disso, muito em breve a gente vai ter posts no nosso site que também vão ser espelhados na nossa página do Facebook, ou seja, é um centro para você ficar por dentro de tudo que acontece e de todos os eventos, de todos os conteúdos relacionados ao projeto Heptaques. Então, por favor, eu peço que você dê um like na nossa página facebook.com/heptaques. Bom, vamos começar a conversar sobre o nosso tema de hoje. Perdão, o nosso tema de hoje é curioso, é engraçado. Eu estava voltando de um compromisso anteontem e estava voltando de uma viagem e no avião eu fui pensando e comecei a refletir sobre algumas coisas e aí a ideia do tema veio muito forte na minha cabeça. A gente tem vários filmes que falam sobre isso, a gente tem várias obras de literatura que falam sobre isso, a gente tem várias revistas em quadrinhos que falam sobre isso, mas a gente nunca parou para mergulhar a fundo o que seria isso e qual as implicações filosóficas que esse assunto tem a ver, até com o que a gente fala aqui no nosso bate-papo do Heptaques. O tema do programa de hoje é Apocalipse Zumbi. E pensando sobre isso, hoje a gente está vivendo aquele momento onde os filmes, os livros e todas essas obras que lidaram com ou trataram do assunto Apocalipse Zumbi profetizavam. A gente está vivendo um momento de Apocalipse Zumbi. E por que isso? Porque nós, em algum momento da nossa história, e que eu não vou abordar isso hoje, porque senão a gente teria que fazer um programa de um retorno muito grande, filosoficamente falando, em algum momento da nossa história, a gente teve uma quebra. Nós, seres humanos, nascemos com tudo o que é necessário para que sejamos plenamente felizes, para que tenhamos o máximo de performance, para que a gente consiga desempenhar, ou melhor, para que a gente consiga viver a nossa vida sem tormentas, em plenitude. Só que em algum momento da nossa história houve uma quebra. E a partir do momento que houve essa quebra, nós fomos construindo uma vida, primeiro individual e depois os conceitos individuais foram se arrastando para a construção da nossa sociedade,
onde a gente começou a dar importância, a dar uma ênfase muito grande para a artificialidade. Então, tudo passou a ser artificial porque a artificialidade era uma maneira de nos tirar da realidade. Muitas vezes a nossa realidade não é aquilo que gostaríamos que fosse. Muitas vezes vivemos fases onde temos problemas seríssimos, seja de grana, seja profissional, seja familiar, seja nos nossos relacionamentos. Então, a gente começou a perceber que a nossa mente, que é o conjunto de, ou melhor, que a nossa alma, que é o conjunto de mente e emoção, ela é muito eficiente em nos tirar da realidade. Então, algumas pessoas, consciente e outras inconscientemente, começaram a desenvolver mecanismos que nos afastassem dessa realidade. E depois isso inconscientemente foi se arraigando de maneira tão profunda em nós, que a gente começou a perder o contato com a Terra, com o planeta Terra. Quer ver? Nada se come sem muito tempero. A gente vai comer uma salada. A gente coloca trocentos molhos, pimenta, isso, aquilo. A gente não come salada. A gente come o tempero. A gente come tempero com salada. Óbvio que eu estou usando um exemplo para a gente trazer, através de alegorias, a percepção do que eu estou falando de maneira mais profunda. Então abstraiam em cima do que eu estou falando para que a gente consiga formar um visual do que eu estou tentando abordar. Então a gente passou a comer tempero com salada. E aí quando a gente vai comer o vegetal ou qualquer alimento que seja sem o tempero, a gente fala, puxa, tá sem graça, tá xoxo. E isso começou a transcender para todos os campos da nossa vida. Isso vale para situações onde a gente coloque perfumes em excesso, onde a gente tenha entretenimento em excesso. Vou fazer uma maratona de séries esse fim de semana. Esse fim de semana eu quero ficar em casa e fazer uma maratona de série. Vou ficar sábado e domingo o dia inteiro assistindo séries de manhã até a noite, madrugada, e acordar e fazer isso de novo. Ou então, é a mesma coisa. Esse fim de semana eu vou botar o pé na jaca. Eu vou sair para dançar, vou encher a cara sexta, sábado e domingo, eu vou dormir o dia inteiro. São subterfúgios artificiais que nos desconectam da realidade. Isso é o que eu chamo de realidade virtual, carregada de artificialidade. Hoje em dia só se fala em realidade virtual, os games são em realidade virtual, tudo é realidade virtual e não se aborda a realidade efetiva. Então, a gente foi criando um mundo de artificialidade que fez com que a gente vivesse em um padrão de realidade virtual. Estamos todos vivendo em realidade virtual. Estamos todos vivendo em relação a estímulos. Precisamos de estímulos cada vez mais fortes, precisamos de temperos cada vez mais picantes e fortes para que a realidade não seja xoxa. Então, nossos sentidos foram tão aguçados, tão atiçados ao longo de milênios, que se a gente come uma batata sem sal, sem pimenta, uma salada sem molho forte, a gente fala que a salada está sem gosto, ou que a batata está sem gosto. E isso vale para as nossas vidas. Então a gente vive em função de saciarmos um desejo, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Em termos um estímulo, depois um novo estímulo, depois um novo estímulo. Parou o estímulo, preciso de mais estímulo, depois eu quero mais estímulo, mais. É um mundo tão artificial que nós vivemos em função de novos estímulos, de satisfazer os nossos desejos, e aí a gente perde o contato com a realidade efetiva e a gente vive em realidade virtual. E o problema de viver em realidade virtual é que temos empregos virtuais, relacionamentos virtuais, amizades virtuais, famílias virtuais, etc, etc, etc. Se a gente está vivendo no modo virtual, nada que a gente produzir vai ser real. Porque nós não somos verdadeiros com a nossa realidade. Nós não estamos sendo efetivos com a nossa realidade. A gente fala, amigos são a família que a gente escolhe. Amigos são maravilhosos, mas essa é uma visão de realidade virtual. Família é um laço,
é família, que vai ser difícil a convivência, que vai ser uma convivência muitas vezes conflituosa, mas necessária, extremamente necessária. Então, ao invés de nos aproximarmos da realidade, investigarmos essa realidade, olharmos para os problemas de frente, a gente se acostumou à artificialidade. Então, eu fujo de um problema, trago um placebo para a minha vida e coloco bastante tempero picante para que o gosto disso que eu tenho que digerir não seja tão amargo. Só que uma hora essa conta chega. E ela chegou. Tanto que hoje vivemos em uma sociedade de zumbis. As pessoas estão adormecidas, todos andando com os olhos fechados naquela metáfora do zumbi, correndo, perseguindo algo que nem ao menos as pessoas sabem o que é. Elas não fazem ideia do que estão seguindo. É só um desejo insaciável de, na metáfora do zumbi, de sangue, de consumir, de impulsos, de satisfazer desejos, de ter novos estímulos, mas sem saber para quê. Vivemos em uma sociedade de cachorros correndo atrás do carro. Você já parou para observar um cachorro correndo atrás do carro? O cachorro não sabe atrás do que ele está correndo atrás. O cachorro não tem ideia do porquê que ele está correndo atrás do carro. E o cachorro não tem ideia do que ele vai fazer se ele conseguir alcançar o carro. Mas ele está correndo atrás do carro. Somos uma espécie de zumbis. Todos, a maioria das pessoas hoje em dia, são zumbis. Correm atrás de coisas que elas não sabem o que são. Criam estímulos artificiais para tapar, para camuflar a realidade como ela é. Criam ilusão em cima de ilusão e a criação de ilusões produz desilusões. E elas vão se afundando num buraco de artificialidade onde as vidas das pessoas vão ficando cada vez mais virtuais e cada vez menos reais e efetivas. Isso causa infelicidade, isso causa depressão, isso causa ansiedade, isso gera problemas na alma profundos. Problemas que vão se somatizando e transcendendo a alma até os corpos, até os nossos corpos, gerando as doenças físicas. Toda doença tem uma causa na nossa alma. Da nossa alma vira uma causa psicológica e dessa causa psicológica, desse efeito psicológico, melhor dizendo, esse efeito transcende para o nosso corpo. Mas todas as doenças nascem de enfermidades da nossa alma. Lembrando que alma não é nada sobrenatural. Alma é o conjunto de mente e emoção. E aí a gente começa a viver num mar de infelicidade, onde a gente persegue coisas que a gente nem sabe ao certo o que são, onde a gente precisa de estímulos que a gente nem sabe ao certo para que eu preciso desse estímulo, mas eu quero mais. Inconscientemente a gente percebe que está se afogando nisso, mas a gente não consegue vir para o nível da consciência porque estamos em um piloto automático de realidade virtual. Nos tornamos zumbis. Isso é muito sério. E aí a gente começa a ranger os dentes, a gente começa a trazer os ombros de maneira para frente e a gente vai gerando problemas posturais, a gente vai gerando bruxismo, a gente vai fazendo com que a gente não consiga digerir aquilo que a gente vive, então produz-se gastrite e doenças que nascem pequenas podem virar coisas enormes. Onde foi parar a realidade? Se a gente nasceu com tudo que a gente precisava, se a gente nasceu plenos, com todas as ferramentas para sermos felizes, livres e exercermos o livre-arbítrio, para onde tudo isso foi parar? A gente acabou permitindo que a ilusão da vida, que as ilusões da vida, que as decepções e acertos se transformassem em coisas muito maiores do que elas eram e que essas coisas começassem a nos soterrar. E aí essas coisas foram gerando novas criações anímicas, pensamentos e sentimentos que foram fazendo com que nós nos distanciássemos cada vez mais da nossa essência, que é plena, e ficássemos submersos numa vida de infelicidades, tristezas e piloto automático. Nos transformamos em zumbis. E Heptaques é um programa que visa permitir que cada um de nós, sem guru, sem salvador da pátria, pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com isso, eu não inventei nada, eu não criei nada, eu compilei um método
com várias coisas bacanas que existem na ciência tradicional, em técnicas milenares como o budismo tibetano, em técnicas iniciáticas, em técnicas teosóficas, eubióticas, para trazer um método simples, eficaz, que não tem nada a ver com religião, que não tem nada a ver com nenhuma seita, onde cada um de nós vai fazer uma jornada pelo módulo 1, que é um módulo de entendimento, conhecer a dinâmica oculta da nossa realidade e como a nossa alma trabalha ocultamente. Depois o módulo 2 são práticas com comprovação científica, onde cada pessoa vai poder, dentro da sua possibilidade, fazer essas práticas, estes exercícios em arquivos de áudio, acompanhados de videoaulas, para que cada um, aos poucos, vá se reconectando com a sua essência, se reconectando com a sua realidade. E isso vai te permitir voltar para aquele estado de plenitude, de possibilidades infinitas, reais e não virtuais, que todos nós nascemos com. A gente vai se reconectar ao melhor de nós. E é isso que Epitaxis faz. E o que significa se reconectar ao melhor de nós? É como se fosse o antídoto contra o apocalipse zumbi. É a vacina contra aquela doença que é como se fosse um parasita, um vírus que se apodera do nosso cérebro e faz com que vivamos como zumbis, perambulando pela vida, sem ter noção do que estamos fazendo, sem ter noção de que estamos escolhendo quando na verdade estamos sendo escolhidos pelas circunstâncias. A gente vai sobrevivendo e não vivendo. E o que seria essa vacina? É algo milagroso? O Epitaxis é um elixir da longa vida? É uma cura? Não. É uma terapia? Também não. Epitaxis é uma possibilidade, através de um estilo de vida, de uma filosofia de vida, que você se reconecte a você mesmo. E isso é o antídoto contra o apocalipse zumbi. Essa é a vacina. Porque quando você se reconecta à sua essência, a uma essência que transcende a história, a uma essência que transcende o pensamento, porque ela vem antes da história, antes do pensamento, porque todo pensamento, por mais positivo que seja, é produzido de passado. O pensamento é muito importante para a civilização humana. O pensamento é a matéria-prima, uma das matérias-primas principais para a evolução humana, mas pensamentos são apenas pensamentos. E a gente pode saber isso intelectualmente, mas quando a gente vivencia essa realidade, quando a gente transforma esse conhecimento em um insight, isso vira sabedoria. E sabedoria é o conhecimento em prática. É quando você se torna esse conhecimento. E é nesse momento que há essa vacina contra o apocalipse zumbi, porque a gente chega na nossa essência. E a nossa essência, ela vem antes de qualquer pensamento. E um insight é algo maior que um pensamento, porque o insight, ele não está preso a nenhum espaço-tempo. Ele não está preso ao passado e nem está ancorado a um futuro fictício que é criado a partir de um pensamento que é passado. O insight, ele acontece no agora. Todo insight é real. Todo insight, ele se dá no momento presente. A única maneira de vivenciarmos a realidade é conseguirmos estar no momento presente, criarmos no momento presente, vivenciarmos o momento presente, e disso o insight vai emergir. E aí disso vem a verdadeira criatividade, vem o desprendimento da depressão, vem a desconexão com a ansiedade, vem uma plenitude que só quando a gente experiencia a gente consegue perceber. Porque a gente foi além do pensamento. Porque a gente foi além da ilusão. Quer dizer então que eu vou parar de pensar? Quer dizer então que Epitaxis vai me fazer parar de pensar? Nada disso. Epitaxis vai fazer com que você crie um espaço, vai te permitir um espaço entre a sua consciência, a sua essência real, e a sua alma, que é o conjunto de mente e emoção. Então, quando você cria esse espaço entre você mesmo e o que é produzido pela sua alma, você tem tempo de escolha. Você consegue observar as situações como elas são. Você consegue visualizar a realidade como ela é. E você não se deixa abalar por isso, porque você não vai ser atropelado por isso, porque existe um espaço entre você e as situações.
Então, você vai desenvolver o equilíbrio para que você consiga enxergar a realidade como ela é, ponderar a maneira de agir e agir de maneira acertada. Não agir por impulso ou reagir, que é o que cria o apocalipse zumbi. E o Heptaques nos ajuda com isso. Heptaques é uma ferramenta que nos liberta das ilusões que nós produzimos. E como a gente produz ilusões dentro de nós, a gente cria uma realidade externa toda ilusória, toda virtual. Nada é real, tudo é frívolo, o sucesso é frívolo, tudo passa a ser algo que desmancha no ar. Heptaques permite que você consiga chegar nessa essência de maneira permanente. Você vai conseguir criar um eco de consciência que volta à sua consciência toda vez que você perceber que se desconectou dessa realidade. E isso te permite ter um maior alcance, a maior ferramenta que os seres humanos podem ter, o livre-arbítrio real. Porque você não vai ser engolido pelas circunstâncias e não vai reagir. Você vai ter equanimidade e vai conseguir escolher. E as escolhas conscientes produzem futuros efetivamente promissores. Bom, gente, é isso. Eu queria agradecer muito o nosso papo. E antes de finalizarmos o nosso programa, eu queria concluir o recadinho do método Action Laser da Clínica Laura Coelho. Chegou a hora de parar de fumar. Todo mundo sabe que hoje em dia a ciência mostra que o cigarro não produz nada de benéfico para nós. Eu sou um ex-fumante, eu sei muito bem como é difícil largar esse vício. Então, chegou a hora e é através do método Action Laser que você vai conseguir. A Clínica Laura Coelho, através do método Action Laser, une a ciência moderna, que seria o laser, com a tradição milenar da acupuntura. E o que eles fazem? São aplicações de um laser a frio, indolor, que não deixa marcas, em pontos estratégicos e específicos do nosso corpo, que vão permitir que gradualmente nosso corpo vá criando a possibilidade de se desfazer dessa abstinência de nicotina, e aí a gente vai conseguindo ganhar forças para largar o vício do cigarro. Tabagismo é uma doença séria e nós sabemos que todo fumante, no fundo, deseja parar de fumar. Por mais prazer que ele sinta, os malefícios causados pela nicotina ou pelo hábito de fumar não compensam. Então, chegou a hora de você parar de fumar através de um método que tem mais de 80% de eficácia. Então, quer conhecer mais a Clínica Laura Coelho? Quer conhecer mais o método Action Laser? Manda um e-mail, liga, passa lá, vai bater um papo sem compromisso, vai conhecer mais o método, porque você vai ter mais de 80% de chances de definitivamente largar esse vício. A Clínica Laura Coelho fica na Vila Olímpia, num local de super fácil acesso, próximo ao Shopping JK Iguatemi, próximo ao Shopping Vila Olímpia. Ela fica na Rua Helena, número 280, conjunto 711. O telefone é o 11 3849 3344. 11 3849 3344. Clínica Laura Coelho, método Action Laser. Pare de fumar. Quer mais informações ainda? Prefere entrar no site e conhecer mais? lauracoelho.com.br. Chegou a hora, você vai parar de fumar e você vai fazer isso através do método Action Laser com a Clínica Laura Coelho. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse programa tanto quanto eu. É sempre uma honra poder bater esse papo com vocês. A gente se vê na quinta-feira que vem, às 6 da manhã, aqui na Rádio Mundial. Um beijão, um abraço e até lá.